Bom, gente, como prometido, eu vou fazer um resumo da nossa aula de hoje e dar uma certa continuidade para a sua conclusão na perspectiva da análise do capítulo 1, verso 1 a 17, primeira perícope do Evangelho de Mateus, que trata da genealogia de Jesus. Então, assim, a gente conclui a aula da manhã, que ficou faltando por causa da nossa dificuldade de comunicação no Jitsi. Nem todo mundo estava conseguindo ouvir, só alguns. Então a gente postou trechos pelo Zap e agora a gente completa com essa videoaula pelo YouTube. Então, vamos lá. Um pequeno resumo, seguindo a estrutura da aula de hoje. Em primeiro lugar, levar em conta que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho muito bem estruturado do ponto de vista literário, para manifestar os seus objetivos teológicos, especificamente cristológicos. Assim como o de Marcos, Mateus quer elaborar um texto que representa a fé de sua comunidade em Jesus como Messias. Ele não entende que seu texto seja um evangelho propriamente dito, como o imaginou e como o programou Marcos. Ele copia Marcos praticamente inteiro, mas pensa Jesus, sua comunidade, com outra dinâmica, com outros interesses, os interesses mais imediatos que o seu momento exige. O problema de Mateus, distinto do de Marcos, o problema que Mateus vive nos anos 80 do primeiro século, é relativamente diferente do de Marcos, 15 ou 20 anos antes, final da década de 60 e em plena guerra judaica, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, ou durante a guerra. Lá, o problema era como organizar uma interpretação da Escritura e da morte de Jesus no momento onde o que interessa é o Messias guerreiro. Como entender Jesus como Messias, continuar entendendo Jesus como Messias, uma vez que ele morreu, fracassou na luta contra o Império Romano. Pelo menos era assim como entendiam os seus adversários. Então o Evangelho de Marcos é uma resposta a tudo isso. A interpretação, a lá Isaías 53, ele entende Jesus como o servo sofredor, o Jesus pacífico. Por isso que todos os outros evangelistas, inclusive antes dele, Paulo, então os seguidores de Jesus, na maioria, vão entendê-lo assim, porque provavelmente assim o entendeu o próprio Jesus. De qualquer forma, agora a guerra já passou, o contexto de Mateus é outro. Então o conflito de Mateus também com relação ao messianismo de Jesus, mas numa perspectiva de cumprimento da Torá. A questão agora é como responder à exigência de identificação dos grupos judaicos que restaram depois da guerra. Praticamente, restou, em termos de organização político-religiosa da época, apenas o grupo dos fariseus, os essênios, os zelotas, os saduceus, à medida em que dependiam do templo ou de uma aproximação do templo para manter sua identidade, e o templo não existe mais, eles
perderam a essência da identidade, de sua identidade. Os fariseus não, dependiam do templo para manter a sua atuação e a sua interpretação da Torá e a sua, digamos assim, praxis ou comportamento religioso para aquele momento. E o outro grupo judaico que restou, firme em sua identidade, foram os discípulos de Jesus, o Nazareno. E agora no Evangelho de Mateus, representado por esse texto, cujo objetivo é responder a esse problema. Bom, quem melhor expressa a identidade judaica em tempos do pós-guerra judaica contra Roma? Nós, os discípulos de Jesus? Ou eles, isso na ótica de Mateus, os escribas, doutores, líderes da sinagoga que procuram reconstruir a identidade no pós-guerra? É sabido que, por essa época, há um movimento que alguns chamam de judaísmo formativo, há uma tentativa de reforma do judaísmo em torno da Torá, da prática da Torá, mas não nos moldes farisaicos pré-guerra, mas agora num modelo talvez ainda mais rígido de identidade numa diáspora onde não mais há a possibilidade do retorno ao templo. Ele não existe mais. E diante de um fracasso tremendo e de um império absurdamente violento. Então a Torá, mais uma vez, se transforma numa referência fundamental, e a obediência à Torá também. E esses dois grupos entram em conflito, porque a abertura dos discípulos de Jesus aos pagãos parece entender a Torá numa outra rigidez que não aquela que é combatida por Mateus, entendida como legalista, a dos fariseus, que provavelmente são aqueles ou que se reuniram em Jâmnia para organizar esse movimento e estabelecer algumas regras básicas de postura, de conduta. E aí o conflito com os cristãos se exacerba, os cristãos judeus. Evidentemente que a comunidade de Mateus não é representada apenas por judeus cristãos, mas não há dúvida que eles lideram esse grupo, um grupo bastante aberto aos pagãos, aos não-judeus. E, portanto, esse é o grande conflito, este é o grande problema. Quem, de fato, representa o grupo de maior fidelidade à Torá? Esse é o tema fundamental do Evangelho de Mateus, que procura mostrar que seguir a Jesus não é ser infiel à Torá, é cumprir a Torá, assim como o próprio Jesus o fez. Então esse é o centro do Evangelho de Mateus em termos de objetivo e propósito. Agora no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, resumidamente, como ele estrutura então o seu Evangelho para demonstrar e defender esse argumento fundamental de Jesus como o Messias que cumpre a Torá e não o Messias que descumpre, como assim era acusado não só Jesus, como os seus seguidores na época de Mateus.